Vamos começar aqui, né? Programado para meio-dia. Então, uma coisa que eu prezo muito é pelo horário. Ontem, na aula da live de ontem, a gente falou sobre controle emocional e falamos sobre alguns aspectos de treinamento cognitivo e algumas técnicas, algumas coisas que podem auxiliar a gente nessa caminhada, né? Nesse processo de vida, né? A gente está falando sobre técnicas, treinamento que eu tenho como base meus treinamentos militares, mas a gente também fala um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo, principalmente durante esses episódios aí dos nossos podcasts, que tem sido uma bela ferramenta de conhecimento para mim. Então hoje eu queria deixar uma sugestão de um livro, 365 Reflexões Estoicas. Ontem era para me ter falado sobre um trecho dele, que eu marquei, mas eu acabei deixando passar batido. Então hoje vamos começar com uma boa leitura. Como tudo na nossa vida, a leitura enriquece, engrandece e é um ótimo exercício para um assunto que nós vamos falar hoje, que é sobre neuroplasticidade. Seguir a razão é navegar as águas da vida com clareza e propósito. Ela é a nossa bússola interior, guiando-nos através das tempestades das emoções. Ao confiar à lógica e no discernimento, evitamos os recifes do ego e da impulsividade. A razão nos eleva acima das marés das paixões, nos conduzindo em direção à serenidade e à virtude. Marco Aurélio. Esse livro aqui é um livro que eu tenho ele como livro de cabeceira. É como se fosse um devocional, só que só de trechos estoicos. E ele é muito bom. Faz a gente refletir bastante no que a gente pode trazer hoje, né, como princípio estoico. Afinal de contas, o estoicismo está mais vivo do que nunca. Na filosofia, ela está mais viva do que nunca. Em tempos onde as pessoas estão se perdendo em si mesmas, né, o estoicismo nos permite olhar um pouco mais para dentro. Bom, hoje o tema da nossa aula é Esteja preparado para tudo, civis pacem para bellum. É um termo em latim que diz: se queres a paz, esteja preparado para a guerra. Guerra é tudo que a gente mais tem ouvido falar aí, né? De ontem para hoje, então, quem está aí nas redes sociais aí, nas terras de ninguém, do X e do TikTok, tá vendo o que está acontecendo aí no mundo. Enfim, isso nos afeta aqui no nosso país, no Brasil, de certa forma sim, né? Nós sabemos que o mundo caminha para um caos que daqui a algum tempo eu acredito que ninguém vai conseguir escapar dele, né? Ele chegará a todos e o caos muitas das vezes é necessário. Então esteja preparado para tudo. Isso é um assunto que é atemporal, né? Quando a gente se coloca na condição de estar esperando pelo pior e se vier o melhor, ótimo, mas se vier o pior, a gente está preparado, a gente traz um pensamento, uma máxima à nossa mente, que é melhor você ter um soldado no jardim, trabalhando de jardineiro, do que um jardineiro na guerra, não é verdade? Então, nossos tópicos de hoje, para a nossa aula de hoje, o primeiro é a antecipação às causas e efeitos. Ontem nós falamos sobre controle de emoção, falamos um pouco sobre controle de resultado, e eu deixei para essa aula de hoje nós falarmos com mais clareza sobre controle de resultados. O que é o controle de resultados? Toda vez que a gente toma uma atitude, que a gente responde a uma determinada situação, seja ela no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na rua, né, nas situações que a gente pode vivenciar, podem acontecer. Dentro da sala de aula a gente trata muito sobre questões de assalto, né, tentativas contra a vida de outra, a gente fala de legítima defesa, a gente fala de aspectos no direito que tendem a ser práticos para aquelas pessoas que estão ali, né, na intenção de aprender a manusear uma arma de fogo e de entender também os prós e contras que isso carrega. Então, quando a gente está mentalmente preparado para tudo, a gente consegue imaginar cenários, até mesmo extraordinários na nossa vida, um cenário de guerra, por exemplo, imaginando que se hoje o nosso país estivesse em guerra, a gente vivia aí algumas guerrilhas, né, urbanas, a guerra civil no Brasil, ela
acontece de uma forma diferente. A gente tem a sociologia do crime, que fala muito bem sobre esses aspectos, e também pode ser um ponto de alguma live futura aí. Mas quando a gente se coloca preparado para tudo, muito dificilmente a gente vai ser pego de surpresa, né? Não significa que a gente tem que ser bitolado e viver imaginando que hoje ou amanhã pode cair uma bomba no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e realmente você está vivendo um cenário de guerra. Mas isso é possível de acontecer? Essa é uma pergunta-chave. Sim, é possível de acontecer. E está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em Israel, no Irã, está acontecendo em muitos lugares do mundo aí, situações de guerra, onde quem se preparou para aquilo pode ter certeza que nesse momento está um passo à frente de quem não se preparou. E controlar os resultados da nossa vida, não só nessas situações mais drásticas, mas a gente falando num contexto mais simplório do dia a dia, quando a gente é exposto a uma situação repentina, inesperada, digamos, uma simples situação de um conflito verbal, uma discussão, uma briga ou uma ofensa, uma situação no trânsito, que você está mentalmente preparado para reagir àquilo, claro, obviamente, sempre pautado primeiro pela reação pacífica, porque nós falamos ontem do luta ou fuga, né? O princípio mental instintivo de lutar ou fugir, ele deve ser evitado. Então, como que a gente vai evitar esse processo de luta ou fuga? Estando preparados. Então, para tudo que ocorrer na sua vida, no seu dia a dia, no seu ambiente familiar, de trabalho, aí na rua, no mundo, você tiver um passo à frente, você não vai ser pego de surpresa. Quando a gente fala de controle dos resultados, está diretamente ligado à forma como que você reage, porque para cada situação que a vida te impõe, ela te exige uma resposta. E é a sua resposta que vai determinar a qualidade do seu resultado. A gente pode citar aqui inúmeros exemplos de formas de reagir a uma briga, a uma discussão. Você pode evitá-la, também tem esse porém, né? Saber fazer uma boa leitura de ambiente. A polícia ensina isso muito pra gente. Leitura de ambiente é você saber aonde você está. É você estar exatamente consciente do local, das pessoas, do ambiente, né? O que aquele ambiente está te proporcionando. Um exemplo, você está num baile funk, você está num restaurante 5 estrelas. Você consegue fazer uma leitura de ambiente, claro, da diferença entre os dois? Com certeza, né? Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente pode colocar em paralelo de leitura de ambiente e começar a fazer isso todo santo dia na nossa vida. Quando a gente está em um ambiente hostil, um baile funk, por exemplo, é um ambiente hostil, mas não só o baile funk, tá? Estou usando aqui como um exemplo mais esdrúxulo, que é o que a gente vê muito aí na rede social e acontece, não é muito próximo da gente, quase que sempre. Mas todo ambiente que tem muitas pessoas, ali tem muitas cabeças pensantes, ali tem muitas disposições diferentes. Você não conhece todo mundo que está ali, você não sabe qual é o nível de caráter, qual é o nível de disposição de cada pessoa que está ali. Então você tem que, de alguma forma, chegar nesses ambientes públicos preparado para que algo que não está dentro do esperado, dentro da sua programação para aquele dia, aconteça. E, através disso, saber o que deve ser feito, ou pelo menos ter programado em sua mente algo que possa ser feito. Nós temos alguns exemplos, e eu vou trazer um exemplo aqui sem citar nomes, de um colega policial da minha turma, que ele estava em um açaí com a família dele, num final de tarde, no final de semana, e armado, se colocou, né, lá no restaurante, na lanchonete, em uma posição de segurança. A gente tem isso incutido já no automático, em não sentar perto da porta, não dar as costas para a rua, estar atento a quem entra e quem sai, estar sempre observando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E mais para frente a gente vai falar aqui sobre um aspecto cognitivo que treina a nossa mente para isso. E aconteceu de chegar dois indivíduos dentro daquele restaurante e anunciaram um assalto. Como ele estava lá no fundo, como ele estava mais distante da porta, esses assaltantes anunciaram um assalto e começaram a limpar ali e pegar os pertences das pessoas que estavam
primeiro na porta. Então ele deu tempo dele dar um toque na esposa e no filho para que eles saíssem de fininho e se escondessem no banheiro e deixassem ele ali sozinho, livre para agir. Ou seja, ele se antecipou à situação, ele já tinha isso pré-programado na mente dele, provavelmente com a família. No momento em que esses indivíduos foram se aproximando dele, passando de uma mesa em outra, com a arma em mãos, pegando os pertences, celular, carteira, correntinha, aliança, ele se colocou numa posição que ele poderia reagir no momento oportuno e aguardou o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? No momento que você está sobre estresse extremo, adrenalina no talo, você tem uma redução das suas capacidades cognitivas. Então, a sua coordenação motora fina ela vai embora, ela vai para o saco. Você consegue somente agir com foco naquele risco. E aí, como eu disse, você reduz as suas capacidades. Então, você só vai conseguir realmente fazer aquilo que você está muito bem treinado para fazer. Aquilo que realmente está já no automático do seu processo cognitivo. E ali ele encontrou a janela de oportunidades, conseguiu fazer o saque da arma, conseguiu efetuar 2 disparos, neutralizar o primeiro indivíduo, e o segundo, que estava na porta dando cobertura, montou na motoca e saiu vazado. Então esse é um exemplo de um caso, tá? Um caso factual, de um colega policial que agiu no momento certo, na hora certa, utilizando do processo de treinamento cognitivo que ele tem. Esse mesmo processo de treinamento cognitivo que eu também tenho. Inclusive, somos da mesma turma de polícia e somos contemporâneos de Batalhão Rotan. Então, esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês que, sim, é possível treinarmos a nossa mente para estarmos preparados para tudo, sem ficarmos bitolados. Bacana? Essa antecipação de causa e leitura de ambiente vai estar presente em tudo. Então, como que a gente vai treinar isso? Claro, na sua casa você tem um ambiente de conforto, o seu ambiente de paz, de tranquilidade, né, o seu descanso. Toda vez que você sair de casa e tiver um ambiente com muitas pessoas, observe, seja um observador. Observe o comportamento, observe as atitudes. Se possível for, observe as palavras que você está ouvindo, qual tipo de conversa está rolando naquele ambiente. E aí você vai definir se aquele ambiente é um ambiente saudável para você permanecer ou não. Né? Se aquele ambiente é um ambiente que vai agregar a sua vida, se ele vai te trazer uma condição estável para você estar ali com a sua família ou sozinho ou não. Bacana, essa leitura de ambiente é treinável. Vai chegar um momento, claro, que você já vai chegar no local, perceber o que está acontecendo e já vai definir ali com muita precisão e muita rapidez se você deve permanecer ali ou não estar, e se retirar também é super válido, tá? Antes da gente lutar ou fugir, a gente tem a opção de se retirar. E se retirar de lugares onde a gente entende que não nos cabe, que é um lugar onde pode trazer um problema para a nossa vida, é algo muito bom, né? Não, acho que não tem outra palavra para utilizar que não seja essa. É algo muito bom. Então, dentro disso, a gente tem dois processos, 2 treinamentos, são 2 conceitos de coronéis do Exército Americano. Então, primeiro, a gente vai falar do ciclo OODA, OODA, observar, orientar, decidir e agir. Esse processo, hoje ele é colocado, inclusive, dentro de muitas mentorias empresariais, mentorias familiares, porque descobriu-se que esse termo, essa teoria do OODA, ele se aplica muito mais do que somente ao meio militar, muito mais que somente ao meio bélico, né, em treinamentos militares. Ele é aplicável para toda a vida. Então, o que consiste o ciclo OODA? Primeiro ponto, observar. Eu já falei com vocês aqui, já antecipei. É você realmente se tornar um observador de tudo que acontece ao seu redor. Calcular as variantes, calcular as possibilidades. Perceber que algo ali que naquele ambiente pode ocorrer que você
tenha ou não o controle, ainda tem esse ponto. Daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho disso, o que eu tenho controle e o que eu não tenho. Então, primeiro, observar. Segundo, orientar. Lembra do exemplo que eu acabei de dar? Quando o militar ele se colocou num local mais seguro dentro da lanchonete, ele se orientou. O que é se orientar? Se oriente. Saiba onde você está, saiba o que você está fazendo. O local onde você está é seguro, isso é orientação, né? Estar ciente de onde você está, o local, o ambiente, isso é orientar. Então esteja orientado. Para onde que dá para sair? Se eu estou nesse local aqui e acontecer uma situação que não está no meu controle, para onde eu posso evacuar? Né? Não é fugir, não estou falando fugir, porque aqui é um estado consciente. E o luta ou fuga é um estado inconsciente. Tá? Conscientemente, para onde eu posso sair? Qual é a minha via de escapatória dessa situação aqui, para que eu não precise progredir no ciclo? Porque aí, no D, vem o decidir. O decidir é exatamente você decidir o que você vai fazer. Eu vou escapar, eu vou dar um jeito aqui de sair fora do problema, ou eu não tenho como escapar, agora eu realmente preciso utilizar aqueles conhecimentos que eu adquiri, então tenho que já me programar para agir. E aí vem o A, o agir. O agir é tomar a decisão, é fazer o que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito. E quando eu falo com vocês que os nossos episódios do nosso podcast me trago uma riqueza de informações, que inclusive isso tem sido o meu principal motivador para estar aqui fazendo live com vocês, é também multiplicar e firmar, concretizar isso na minha mente também, porque enquanto eu falo com vocês eu também estou aprendendo, enquanto eu falo eu também escuto. Fazer o que deve ser feito no momento que deve ser feito, deve-se cumprir o rito do ciclo Oda. Observar, orientar, decidir e agir. Quando a gente chega no ponto da ação, quando a gente chega no ponto de realmente fazer o que tem que ser feito, a gente tem que ter passado pelos outros 3 processos, conscientemente, para que depois de agir a gente tenha controle do resultado. Então, mais uma vez, dentro do exemplo que eu dei no início da live, o agir daquele militar resultou em algo que ele podia controlar, que ele conseguia controlar. Entendem? Ele simplesmente agiu, neutralizou o risco, acionou 190, fez todo o procedimento legal, teve sua legítima defesa comprovada e pronto, resolvido o problema. Eu estou dando um exemplo, mas se a gente for destrinchar aqui, a gente vai conseguir colocar isso em todas as áreas da nossa vida. Quando nós passamos por um processo difícil na vida, quando a gente passa, vamos agora para um lado mais empresarial, um lado mais cotidiano, onde a maioria das pessoas vive. Você está no seu ambiente de trabalho, acontece algo no seu ambiente de trabalho fora do contexto normal, fora da normalidade. Então você precisa observar o que aconteceu, por que aconteceu. Você precisa se orientar onde eu estou, o que eu posso fazer, o que está no meu controle aqui, o que não está no meu controle aqui. Você precisa decidir, a partir do momento que você se orientou, então eu posso fazer algo, eu não posso fazer algo. Tudo bem também se você não puder fazer algo, tá super normal. A gente tem hora que a gente não pode fazer nada. E aí o que a gente deve fazer? Nada. Chame alguém, liga 190, peça ajuda para quem pode resolver o problema. Você não pode, então o que você pode fazer é pedir ajuda. Então peça ajuda. Decidir dentro do mesmo contexto, agir dentro do mesmo contexto. Na nossa vida, isso acontece todo santo dia. Todo santo dia a gente passa pelo Oda. Tá bom? O próximo conceito são as cores de F. Cooper. As cores de F. Cooper também é um conceito relacionado ao meio militar, também desenvolvido por um coronel americano, do exército americano, aplicável inicialmente em treinamentos militares, mas que depois também se expandiu esse conhecimento para o mundo e se encaixou em vários outros aspectos da vida. Então, nessas cores de F. Cooper, a gente tem as cores branca, amarela, laranja, vermelho e preto, colocadas em um triângulo. Então, a gente vai falar aqui de cada cor que ela representa e como ela é aplicável na nossa vida. O estado branco, a cor branca das cores de F. Cooper, ela representa um estado relaxado, um momento em que você está em total
descontração, momento de descanso, na sua casa, ou no meio do mato, ou num clube, ou na praia, um momento que você tira para você descansar. Nesse estado de atenção, nesse estado branco, nós estamos completamente vulneráveis. Esse momento, o que acontecer de um simples objeto que pode cair no chão e te dar um susto, a algo maior que pode acontecer, você vai ser pego de surpresa. Então, esse estado branco, nos treinamentos militares, a gente é orientado a não estar nele, a fugir desse estado branco, porque uma fração de segundos pode custar a sua vida. Para o cidadão comum, para as pessoas que vivem, trabalham diariamente, fazem de sua vida aquela rotina, é muito comum elas estarem no estado branco, é muito comum você ver uma pessoa na rua com o telefone na mão, andando completamente alheia ao que está acontecendo ao seu redor. Ela está no estado branco. Ela vai ser pega de surpresa a qualquer momento. Ela pode ser atropelada, ela pode ser assaltada, ela pode trombar em outra pessoa, ela pode tropeçar e cair no chão, ela pode pisar num buraco, ela está completamente vulnerável. Então esse estado branco deve ser observado de forma que, para que você esteja nele, esteja certo de que você está 100% seguro dentro da sua casa. Ou dentro de um quarto de hotel. Claro, vai ter outros lugares onde você vai estar 100% seguro. Mas do portão para fora não dá para a gente andar no estado branco. Tá? O amarelo, o estado de atenção. Esse é o estado mental que nós somos treinados a nos mantermos na maior parte do tempo. Estarmos atentos. Então, o que é estar atento? É não estar totalmente aéreo, relaxado, vulnerável, mas também não estar bitolado, ligado no 220. É realmente praticar uma observação ativa e uma escuta ativa. Gente, vocês têm noção do quanto isso é aplicável para a vida no geral? Nós termos essa escuta ativa e essa percepção ativa. Ontem nós falamos de estarmos no momento presente, de sairmos um pouco dessa bolha das redes sociais, da tela de telefone, desse mundo abstrato, e estarmos no momento presente, observarmos o que acontece ao nosso redor. Sabe, brincar com o seu pet, brincar com o seu filho, sentar para bater um papo com a sua esposa, com o seu marido, é estar presente. Então, o estado de atenção é o estado presente. É o estado onde você observa o que está acontecendo. Tem uma goteira, você está vendo. Se soprou um vento para a direita, você viu. Soprou para a esquerda, você viu. É estar atento. Nesse estado de consciência, dificilmente você vai ser pego de surpresa. Nesse estado de consciência, você vai conseguir perceber as coisas que acontecem ao seu redor. Tá bom? Então, do estado amarelo, é isso, é hipertreinável também, tá? É estar presente, é se manter no momento presente. Então, agora a gente vai para o laranja, né? Branco, amarelo, laranja. Estado relaxado, estado de atenção, estado de alerta. Laranja, estado de alerta. O que é o estado de alerta? O estado de alerta, ele está até muito mais ligado ao ciclo Oda, porque no estado de alerta, você percebeu que algo fugiu da normalidade. Algo fugiu do padrão que você está acostumado a ver e está ali observando, mas algo aconteceu. Alguma atitude, uma pessoa passou do seu lado, correndo, gritando, ou você ouviu algo que te chamou a atenção para uma anormalidade, e ali você percebeu que você já está inserido naquele contexto, daquela situação. Pode ser uma situação de acidente, pode ser uma situação de assalto, pode ser uma situação de uma pessoa que passou mal, desmaiou na sua frente ou próximo de você, né? E aí também tem um outro aspecto disso, né? Que a gente provavelmente ainda consegue falar nessa aula de hoje, sobre essas capacitações que a gente pode ter e a gente pode realmente começar a se descolar ainda mais dessa bolha da sociedade, tendo algumas práticas, alguns conhecimentos que são fora do normal do cotidiano, podendo salvar a vida dos nossos familiares, nossos amigos, de outras pessoas, ou seja, praticar o bem, ter o conhecimento para praticar o bem. Então, a situação anormal aconteceu. Opa, estado de alerta. Algo está fora da normalidade. Preciso observar, já observei. Orientar, estou me orientando. Decidir,
reagir. O que eu vou fazer agora? Consigo resolver? Consigo ajudar? Não consigo ajudar? Tenho que ligar para o SAMU? Tenho que ligar para a polícia? Consigo, sei ali, fazer uma massagem cardíaca? Sei tirar uma pulsação? Sei perceber uma variação de pupila para saber se a pessoa está em choque, se não está? É isso. Bacana. E eu estou colocando aqui uma condição que acontece, provavelmente aconteceu com muitos de vocês aí, ver uma pessoa passando mal na rua e não saber o que fazer, tá? Mas esse estado laranja para atividade policial é aquela situação de risco que você já observou, não tem mais para onde correr, você vai precisar tomar a decisão, sacar sua arma, enquadrar ou até mesmo atirar, né? No caso do estado laranja, o enquadro já resolve. No caso do estado laranja, sacar a arma, enquadrar e já parar aquela situação antes dela acontecer. Porque quando ela acontece, aí a gente vem para o estado vermelho. A gente vem para o alarme. O fato aconteceu, concretizou-se. O cidadão anunciou o assalto, o cidadão puxou o dedo e acertou uma outra pessoa, tem uma vítima ali, tem alguém armado ali. Você está inserido naquele contexto, você sente que sua vida também está em risco, você pode ser o próximo. E nesse estado de alarme aqui é crucial você ter completo domínio das suas ações. É necessário, crucial você ter completo domínio do seu estado mental. É aqui que se dividem os homens dos meninos, onde você não vai entrar em pânico, você não vai sair gritando, você não vai bancar o histérico, você vai saber o que fazer na hora certa de fazer. O estado de alarme vai definir se você vai sair vivo ou morto. Ou se quem está naquela situação com você vai sair vivo ou morto. E por final, a gente tem o estado preto, que é o estado de pânico. Mas por incrível que pareça, esse escalonamento, ele não vem do branco ao amarelo, laranja, vermelho ou preto. Não, se você seguir na sua mente, se você seguir essas técnicas, se você conseguir absorver esse entendimento e você ir escalonando, você não vai chegar no estado preto, no vermelho, você vai resolver a situação. Mas o que vai acontecer então, Ricardo, para que aconteça o estado preto, o estado de pânico, tela azul total? Do branco, você vai direto para o preto. Do branco, aqui, estado relaxado, você é pego de surpresa, e acontece qualquer situação dessas aqui, dos exemplos que a gente já citou, você vai direto para o estado de pânico. Lembra do Chaves? O piripaque do Chaves? Aquilo é um estado de pânico. Você está num estado completamente relaxado, você foi surpreendido, não se preparou, não observou, não orientou, nada, você estava completamente alheio, pronto, você foi pego de surpresa. Ali acabou. É morte, ó, caveirinha. Está morto. Então, por que a gente não deve estar no estado branco no dia a dia? Para evitar que a gente vá para o estado preto e, consequentemente, a gente perca a nossa vida. O estado preto, o estado de pânico, é o estado de tela azul, é o estado onde o seu corpo, o seu cérebro, ele vai reagir automaticamente e vai acontecer de urinar na roupa, fazer, número 2, as fezes na roupa, desmaiar, crise de choro, pânico, desespero, dedo no cu e gritaria. É isso que acontece quando a pessoa vive no mundo da lua, esquece que ela está inserida num ambiente, em um mundo onde o caos está aí para todo lado, e ela simplesmente anda achando que o mundo é um morango. E não é. E aí, se for pego de surpresa, vai dar ruim. Beleza? Acredito que vocês conseguiram pegar esse contexto, né, do que eu falei. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu gosto muito mesmo. Quando eu li o livro Cognição em Combate, do capitão Erlan Calaça, do BOP, se eu não me engano, do Pará, uma referência na área de segurança e entre os instrutores de armamento e tiro, a gente consegue absorver esse tipo de entendimento, de conhecimento dele e perceber que é aplicável demais ao nosso dia a dia, tá bom? Então, dentro do que eu falei aqui, eu vou pontuar aquela questão técnica que eu disse um pouco antes, que é a gente procurar fazer alguns cursos. Um curso de APH, por exemplo, onde eu fiz no meu curso de instrutor,
de armamento e tiro, nem foi na polícia, é um curso que eu aconselho a todo mundo fazer, porque é um curso que vai conseguir te capacitar a responder uma situação de um acidente doméstico dentro da sua casa. No nosso episódio com o Silvano, seja pacífico, mas não seja indefeso, ele traz isso com muita clareza, né? O Silvano é um dos meus mentores, o Silvano é um grande mestre que eu tenho na minha vida, na minha profissão, e, bom, é claro, tudo que eu faço profissionalmente na área de instrução, eu trago aquilo que eu aprendi com ele. E esse curso de APH é um curso que vai mudar mesmo a sua concepção, ele vai te capacitar a responder a situações que antes você não conseguiria. Um sangramento, identificar um sangramento massivo, venoso ou arterial, conseguir fazer uma manobra de contenção do sangramento, prestar um primeiro socorro adequado, salvar a vida mesmo daquela pessoa, aprender a fazer uma reanimação, pelo menos uma massagem cardíaca da forma correta, identificar o que é uma parada cardiorrespiratória, identificar o que é um choque hipovolêmico, um choque anafilático. Isso a gente deixa muito para SAMU, para o serviço público, e a gente está falando aqui de se livrar do sistema e ser independente, então a gente precisa saber fazer isso, até porque se acontece um acidente doméstico na sua casa e um ente querido seu está em sangramento massivo, se você chamar o SAMU, meu querido, você vai perder a pessoa que você ama. Um sangramento arterial, 3 minutos a pessoa está morta. 3 minutos a pessoa está morta. Não chega SAMU na sua casa com 3 minutos. Então, entender, compreender isso, buscar esse tipo de conhecimento é extremamente necessário. Tá bom? Esse é um dos casos, né? Um dos fatos. Se você tiver interesse em aprender sobre técnica e tática de uso de arma de fogo, técnicas avançadas que a gente também tem, ensina no Clube de Tiro, pode me procurar também. Se for de BH região, a gente agenda uma aula e eu passo esse tipo de conhecimento aí com todo prazer, né? É a minha área, é o que eu realmente agrado muito de fazer e posso entregar isso para vocês assim com maestria, tá bom? Então, nosso próximo tópico é o controle emocional e a decisão racional. O controle emocional, ele envolve muitos fatores. A gente pode pegar tudo isso que a gente colocou aqui, exposto até agora, e colocar numa caixinha, né, e pensar, como eu vou fazer isso? Você precisa de controle emocional. Você está ciente de quem você é. O controle emocional passa exatamente por você ter o tema da aula de ontem. Conheça-te a ti mesmo. Gnot Saton. Tenha conhecimento de quem você é. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho autoconfiança para agir desta forma. Eu sei o que eu estou fazendo. Vocês já perceberam como que é interessante o comportamento de uma pessoa que sabe o que está fazendo? Como que é, assim, a segurança que a pessoa passa quando ela está fazendo algo que ela sabe o que está fazendo, a segurança em si própria é muito bacana, não é? Então, nós podemos ter essa confiança, essa segurança em nós mesmos em todas as áreas que nós quisermos, tá bom? Então, o controle emocional é a gente não se desesperar frente à dificuldade, frente à situação, a gente não se colocar numa condição de vítima, que também foi falado ontem. O vitimismo, ele destrói a autoconfiança. O maior inimigo da autoconfiança é o vitimismo. Então, quando a gente se enxerga numa condição de vítima de algo, nós temos que, mais do que rapidamente, fazer o exercício de autoobservação que falamos na aula de ontem e nos colocarmos na condição de autores da nossa própria realidade. Sairmos da condição de vítima e nos colocarmos na condição de protagonista, de quem vai tomar a decisão e a atitude correta, que vai mudar aquela situação, que vai te entregar o resultado que você quer, que é o controle, é a estabilização da situação, do fato, do momento. Essa decisão racional passa por todos esses processos, passa pelo controle emocional, se manter pautado, tranquilo, 12/8, como a gente diz na polícia. A pressão arterial não muda uma vírgula, 12/8. Vou tomar uma decisão racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o porquê eu estou fazendo e eu sei o resultado que eu vou colher com esta ação. Pode ter algumas variantes de resultado, claro. Você, numa situação de atendimento pré-hospitalar, prestando um socorro, prestando um primeiro atendimento a uma pessoa
uma situação delicada, ela pode virar óbito independente do que você fizer, porque são fatores que não estão no seu controle, mas o que está no seu controle é tentar fazer aquilo que você sabe fazer e fazer. A chance de você também lograr êxito também, acredito eu, ser 50-50%. Porque tem alguns fatores que a gente não vai conseguir entender. Às vezes a pessoa tem uma comorbidade, uma doença séria, e aquela manobra não vai gerar efeito porque a doença às vezes já está avançada. Bom, tem inúmeros fatores aí que podem acontecer, que vão talvez te entregar um resultado diferente, mas a chance de você lograr êxito é muito grande, tá bom? Consciência dos resultados não esperados e efeitos colaterais. Eu já adiantei um pouco, né? Acabei adiantando aqui um pouco. Efeitos colaterais são aqueles efeitos que depois da sua ação podem ocorrer que não está no seu controle. Uma ação policial bem sucedida nem sempre é uma ação policial bem vista. Uma ação sua bem sucedida para você nem sempre vai ser uma ação bem vista pela sua família ou pelos seus amigos ou pelo seu ambiente familiar. Mas você tem que ter a consciência de que você fez o que deveria ser feito. Então, isso também é hiper importante, porque não depender de aprovação para suas ações pode sim salvar a sua vida. A gente não pode ficar se pautando somente pela aprovação social. Na verdade, a aprovação social é lá no fim da linha, é lá embaixo. Faça o que tem que ser feito. Ponto final. Aprovação social, vindo ou não vindo, você tem que bater sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você fez a coisa certa. Fazer a coisa certa, muitas das vezes, envolve não agradar. E você não vai agradar todo mundo. Fazendo certo ou fazendo errado. Então faça o certo, né? Efeitos colaterais de uma ação podem envolver alguns problemas com a justiça, que você vai lá para responder, explicar o porquê você teve aquela atitude, embasado no direito, que é um conhecimento hiper necessário para qualquer pessoa. Entender o que é o conceito de legítima defesa, principalmente. Entender o que você pode alegar em sua defesa, que vai explicar com clareza o que você precisou fazer, sendo aquilo aparentemente bom ou não. Porque o bom e o ruim depende, ele está relacionado à visão do outro, não à sua. Na sua, você tem que ter essa consciência de que você está fazendo a coisa certa. Tá bom? Agora, eu coloquei esses últimos 2 tópicos aqui para a nossa aula de hoje. Nós já estamos com 36 minutos de live, né? Deu para falar bastante coisa aqui. Podem deixar as perguntas aí, que eu estou pelo outro telefone que tendo que virar o pescoço, mas eu estou aqui acompanhando. Eu coloco nesse formato horizontal, porque para colocar lá no YouTube fica mais fácil. Eu consigo fazer as edições com mais riqueza de detalhes, né? Além de valorizar aqui o nosso ambiente que eu preparei para essas aulas. Inclusive, galera, eu vou falar com vocês aqui, ó, sobre o Bisurado Gift, poxa. O trampo do meu brother Nery, da minha turma de polícia. Bisurado Gift, segue ele aí, quem quiser fazer seus personalizados em impressão 3D para decorar o seu ambiente aí, seu escritório, sua casa, sua loja. Pô, o trampo do cara é sensacional. Fica a recomendação, tá bom? Vamos falar um pouquinho de neuroplasticidade. A neurociência, hoje, ela, no avanço dos seus estudos, das suas descobertas, ela fala sobre a neuroplasticidade de uma forma muito ampla. E a gente consegue absorver muita coisa disso porque não é um conhecimento científico complexo, é um conhecimento científico relativamente simples. Então, a neuroplasticidade nada mais é do que a nossa capacidade cerebral de absorver conhecimento, absorver informação. Não existe um limite de conhecimento no seu cérebro para que ele consiga armazenar conhecimento e informação. Olha como isso é interessante, né? O cérebro humano ele tem uma capacidade de memória, de memorização, de trabalho infinitas vezes maiores do que qualquer processador de telefone celular de última geração ou computador. Então, ou seja, quando a gente fala que conhecimento não ocupa espaço, é fato, conhecimento não ocupa espaço. Ele vai te tornar sempre uma pessoa mais capacitada. E a neuroplasticidade fala disso. Quanto mais informações você busca, mais informações você absorve.
Então, voltando à aula de ontem, quem não assistiu, assista. Você é aquilo que você consome. Aquilo que você consome, consome você. Então, se você enche a sua memória, a sua cabeça de boas informações, leituras ricas, tenho vários outros livros aqui também para indicar para vocês. Se você busca conhecimento em áreas que podem transformar a sua vida, mudar a vida de alguém próximo de você, você se torna aquilo. Olha que legal. No episódio com o Silvano também, nós falamos um pouco sobre como se tornar especialista em uma área em 3 meses, sem fazer uma faculdade. Claro, o diploma vai te capacitar para o mercado de trabalho. Mas não é só diploma que indica capacidade. Qualquer forma que você for buscar estudar algo, claro, também em fontes confiáveis e sérias, vão te tornar uma referência naquele assunto que você está buscando. Então, a nossa cabeça é uma caixinha de informações. Também é uma frase que nós utilizamos lá, que o Silvano utilizou lá no episódio, né, que ele esteve com a gente. Essa caixinha de informações é uma preciosidade que nós temos. Toda vez que você precisa de acessar uma informação para reagir a uma determinada situação, você vai lá naquela caixinha e você vai saber o que você está pegando lá. Você não vai estar agindo inconscientemente, você vai estar consciente de qual informação, de qual treinamento, de qual forma, o que você vai tirar dali em seu favor para aquele momento, tá bom? Então, vamos deixar aqui bem claro que quando nós buscamos conhecimento, o conhecimento está disponível para nós, nós já começamos aí, já iniciamos aí um grande passo para a transformação da nossa percepção, tá bom? E o nosso último tópico da nossa aula de hoje é a capacidade de adaptação, adaptabilidade. O ser humano é dotado de total capacidade de adaptação, total. Nós temos povos que vivem em um frio extremo e povos que vivem no calor extremo, né? Desde civilizações que vivem em climas desérticos a civilizações que vivem em climas árticos, desde muito frio a muito calor. Esse é um exemplo de adaptação, que é a adaptação física, é a adaptação do corpo, é a adaptação dos costumes, é a adaptação do organismo. Mas nós temos uma capacidade ainda maior de adaptação mental. O ser humano ele é tão incrível na capacidade de adaptação que a pessoa consegue se acostumar com algo ruim. É isso mesmo. É incrível acreditar como uma pessoa consegue se adaptar a algo extremamente ruim. Tem pessoas que vivem na miséria e estão tão acostumadas com a miséria que elas se tornam parte daquela miséria. Assim como tem pessoas que vivem um padrão de vida extraordinário, muito acima do que nós temos conhecimento, também se adaptam àquela situação e veem aquilo com total normalidade. A verdade é que a tendência da nossa vida é a gente tornar normal toda situação que nos é apresentada. Com a continuidade da nossa vida, da nossa ambientação naquele ambiente, naquele local, a ambientação no ambiente foi ótima, né? Com a nossa ambientação, nós vamos tender a tornar aquilo algo normal. Então, eu passei por algumas situações agora recentes, nesse tempo de podcast, onde eu via algumas pessoas pela televisão, igual eu tive na mesa do podcast, né, um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol do Cruzeiro, onde eu só via ele pela televisão quando eu era um garoto, um adolescente, e eu fiquei extremamente vislumbrado quando eu consegui a oportunidade de levar ele no podcast, ele aceitou, a gente esteve próximo. Quando eu estava com ele na mesa, ele para mim era algo normal, era como qualquer outra pessoa. O que para um garoto de 13 anos, lá em 2003, que via um jogador de futebol, uma referência, porque a garotada, os moleques gostam de futebol, né? Viu o cara somente pela televisão, eu passei a estar com ele naquele momento e foi super normal. Não teve nada de extraordinário, somente a sensação no meu coração de que, poxa, eu estou aqui com um cara que eu via ele somente pela televisão. Mas um ser humano incrível, uma pessoa com um coração imenso, um ser humano
igual a mim, igual a você que está aí do outro lado, com uma história muito bacana. Então a gente tende a se adaptar mesmo. Eu conheci um cantor de rap, né, o Pateta Código 43, que eu também gosto muito das músicas dele. Quem gosta de rap também fica a recomendação muito bacana, o rap dele, é um rap cristão, né? E tive a oportunidade de estar cobrindo um show dele, estar sentado à mesa com ele, e também super normal. Então a gente vai sempre adaptar-se às situações e fazer com que aquela situação se torne normal. O que a gente não pode é aceitar estarmos em situações onde as nossas capacidades mentais e físicas vão estar prejudicadas, onde a gente possa estar, de certa forma, vulnerável pela circunstância exterior, né? E estarmos sempre buscando melhorar. Esse passo do melhorar, ele engloba a autoobservação, ele engloba a busca por novos conhecimentos, por novas oportunidades, por novos ambientes. Nem sempre o que te trouxe até aqui vai te levar até lá, até onde você quer chegar. Né? Então, a gente precisa de ter isso muito bem fixado. Valeu, Cláudio. Valeu, Pablo. Tamo junto. Esse tipo de conhecimento que eu trago para vocês é o conhecimento que eu extraí durante 10 anos de serviço policial. Né? É algo que eu falo com propriedade e capacidade, porque eu estou falando, porque é o que eu vivi e vivo até hoje dando aula, né? Eu não estou exercendo mais a função, mas é algo que está intrínseco em mim e eu vou levar até o meu último dia de vida, e é o que eu quero multiplicar com vocês aqui agora, de forma gratuita. Para quem está no YouTube, vai acompanhar esse conteúdo posteriormente, eu peço para que deixe seu like aí, se inscreva, dê uma força para o nosso trabalho. Se você quiser me abençoar o nosso trabalho aqui, né, e honrar isso tudo que nós estamos fazendo, tem um e-book hospedado no Hotmart, no valor de R$ 9,99, chama-se Cognição e a Arte de Dominar Suas Reações. É um e-book de 35 páginas que vai te dar um direcionamento para que você consiga começar a aplicar tudo isso que eu estou falando aqui nessas aulas e te colocar numa condição mental e numa condição onde você vai conseguir se enxergar também, se perceber de uma forma diferente, tá bom? O link vai estar na descrição pelo YouTube. Para quem vai acompanhar este vídeo também pelo Instagram, que vai ficar aí no nosso feed, está na aba Treinamentos, fixado no nossos stories fixados aí do Instagram, beleza? A proposta é que a gente consiga entregar um conteúdo aqui de 50 minutos, 45, 50 minutos, como foi ontem e como estamos batendo hoje. O tema proposto foi entregue. Muito grato, mais uma vez, a quem está aí acompanhando, todo mundo que passou pela live, quem ainda vai ver. Pablito, mais uma vez, só força, cara. Você tem meu respeito. Tamo juntasso. Então, por hoje é isso. Amanhã, ao meio-dia, eu aguardo vocês aqui para a nossa última aula dessa série, o Ponto de Não Retorno. Lembrando que o ponto de não retorno é exatamente aquele ponto onde você adquire um conhecimento, onde não dá mais para voltar atrás. Então, eu espero que o conhecimento que eu esteja passando para vocês aqui transborde em suas mentes, façam que vocês tenham uma explosão de consciência e que isso não permita que vocês mais voltem ao estado anterior, para que a gente possa progredir juntos e, bom, fluir por essa vida aí, multiplicando o que a gente tem de melhor. Galera, valeu, Deus abençoe, até amanhã para nossa próxima aula. Fui!